Gostaria que você fechasse seus olhos. Amém. Senhor Jesus, eis-nos aqui. Passaremos este momento para a parte mais importante, a parte da sua palavra, Senhor. Pai, que tudo aquilo que o Senhor tem gerado no meu coração, que o coração dos teus filhos estejam prontos para receber. Eu me coloco diante de ti, Senhor, como instrumento, e que o Senhor faça aqui hoje a tua vontade, Senhor. Manifesta o teu querer e seja livre em mim, Senhor. Seja livre em mim para fazer a tua vontade, Senhor. Neste momento que o Senhor venha me usar com ousadia, acalmar meu coração, e que manifeste neste momento a tua glória, e que seja tudo por ti e para ti. Amém? Amém, gente. Se eu engasgar, vocês vão tentando entender, tá? A palavra que eu quero deixar no coração de vocês hoje é algo que o Senhor tem gerado há algum tempo no meu coração. E o tema é Deus de gerações, amém? A palavra que eu quero ler hoje é em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vai glorificando, igreja. Eu falei com o João que hoje a palavra ia ser mocotó, porque você vai sair daqui forte, entendeu? Querendo ganhar vidas para Jesus, com ousadia, entendeu? Chega de papinho, tá na hora de crescer, amadurecer, amém? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cadê a geração eleita? Amém? Já vai glorificando. Amém? Gente, desde o princípio, o Senhor trabalha através de gerações, sabe? Deus criou Adão e Eva para que a partir deles começasse uma geração, começasse a surgir uma multiplicação na terra. Amém? De dois foram se multiplicando, até que está a gente aqui. E hoje Deus ministrou muito ao meu coração durante todo o dia a respeito dessa palavra. E talvez você possa ter ouvido muito a respeito de geração. A gente ouve muito sobre geração. Porque nós somos compostos por gerações. A geração dos nossos avós, vem do avô, do pai, da mãe e vai chegando até na gente. E muitas palavras da Bíblia o Senhor fala, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e do outro também. E assim é com a gente. Nós somos parte de uma geração. Mas nós somos tão exclusivos de Deus que a gente é uma geração eleita, sabe? Não importa em qual família você nasceu, não importa, sabe, em que cidade você nasceu, você faz parte de um projeto de Deus para essa terra. E a gente precisa entender isso. E hoje eu quero falar de dois homens que eles obedeceram a direção em sua geração. O primeiro é Noé. Sabe, Noé, em uma geração perversa, ele foi um homem que Deus pôde encontrar e pensar. Ainda dá tempo de acreditar na geração. Por um momento, o Senhor se arrependeu de ter criado o ser humano. Você já passou para pensar nisso? O Senhor se arrependeu. Mas em Noé, ele viu um homem íntegro, correto, que mesmo diante de toda aquela geração corrupta, ele foi um homem diferente. Ao ponto de Deus olhar para ele e querer desenvolver uma nova geração a partir dele. E eu não sei se você compreende o quão profundo isso é. Deus querer gerar de um homem, sabe, toda uma nova geração. Sabe, a partir de um homem, ele acreditar que poderia ter sim novos homens de Deus na terra. E nós fazemos parte disso, sabe? Nós somos uma geração escolhida por Deus. E nós precisamos nos levantar nesse tempo como uma referência, sabe? Uma referência de que mesmo no mundo totalmente corrupto, que mesmo em um mundo totalmente que tem perdido seus valores, que você acredite e se levante como um homem de Deus. Sabe, muitas vezes a gente terceiriza, falando, mas eu não tive uma referência dentro da minha casa, eu não tive pessoas para me incentivarem para um propósito, para me fazerem acreditarem em mim. Mas, sabe, a maior referência que nós temos é Jesus, sabe? E Ele acredita em você. Sabe, você não é obra do acaso. Muitas vezes a gente ouve isso, mas quantas vezes nós duvidamos que nós fazemos parte de um plano, de um propósito de Deus. E você faz parte de um plano, de um propósito de Deus para essa geração, sabe? E esses dias Deus me fez lembrar de uma oração que eu fazia. Já vai eu chorar. Quando eu conheci a Deus muito cedo, sabe? Aos 9 anos eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. Então eu sempre quis muito de Deus.
muito mesmo. E eu lembro que uma das minhas orações era: Senhor, nem sabia o que era uma geração corrupta, incorruptível, sei lá. Eu falava: Senhor, mesmo nessa geração totalmente corrupta, que não quer o Senhor, eu te quero, Senhor. Eu te desejo, eu quero fazer algo diferente. E isso está pulsando dentro do meu coração. Por quê? Em meio a pessoas que não desejam a presença dele, você tem que ser uma pessoa que deseje dele. Sabe? Você não pode ser só uma pessoa que vem para a igreja, sabe? Que se acostuma com o culto. Você tem que ser uma pessoa que quer impactar pessoas, que não tem uma referência, mas você tem uma referência. Você tem Jesus, você tem a quem apontar, sabe? Não tem desculpas para você chegar e falar: nossa, eu preciso de alguém para me incentivar. Meu irmão, você precisa de Jesus. Se você conheceu esse amor, se você foi impactado por esse amor, impacte outras pessoas. Tem tantas pessoas, gente, que não conhecem o amor de Deus, sabe? Que desejam conhecer, mas muitas vezes não tem um porta-voz de Deus para isso. Noé, naquela época, ele se levantou para ser um homem diferente, sabe? Ele foi um homem tão diferente que toda a sua casa trabalhou junto com ele no propósito, mesmo que talvez eles não entendessem a direção. Deus, ele derrama a direção sobre a nossa vida. O outro homem que eu quero falar com vocês hoje é Abraão. Abraão foi outro homem de Deus que ele se levantou em sua geração, sabe? Você tem noção do que é um homem ouvir uma promessa do Senhor, sair da sua casa, sair da sua parentela, abrir mão de tudo para ir para um lugar totalmente desconhecido aos seus olhos, receber uma promessa de ser pai de multidão, sendo que naquele momento, aos olhos dele, não era possível ser pai nem de um. Esse é o nosso Deus. Ele nos faz promessas que muitas vezes aos nossos olhos parecem impossível. Mas Deus é um Deus que trabalha por gerações. É um Deus que começa por você, através de você. Mesmo que você olhe e ache: não, mas eu, Senhor, é você. Deus deseja fazer algo nessa geração através da sua vida. E você precisa se colocar nesse lugar de disponível. Sabe, Deus me falou algo muito forte. E eu quero que isso seja uma chave sobre a sua vida. Para você literalmente impactar essa geração. Não sei se eu falo agora ou deixo suspense. Vou deixar o suspense. Mas é porque nós precisamos ouvir uma direção de Deus e seguir esse propósito, sabe? Deus, ele não responde perguntas. O céu, ele não fica respondendo perguntas, sabe? O céu, ele corresponde a respostas. É através do teu sim para essa geração que outras vão mudar. Você compreende isso? Você compreende que é quando você diz sim, mesmo sem entender o plano, o propósito de Deus sobre a sua vida. Você diz sim, mesmo que aos seus olhos você fala: meu Deus, mas por onde começar? Como eu vou fazer? Por onde ir? Mas é através de Deus sobre a sua vida que você vai conseguir. E é quando você diz sim. Abraão, ele disse sim sem saber para onde ia. Abraão disse sim sem saber se ele poderia mesmo ser pai de pelo menos um. E Deus, ele disse: só vai. E ele simplesmente foi. E nós precisamos ser assim. Porque muitas vezes nós dizemos: não, Senhor, eu quero realmente, eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero fazer algo, mas isso não passa do sim de vocês, sabe? É só um sim, pronto, acabou. Mas o Senhor, ele corresponde ao nosso sim, que vem seguido de atitudes, sabe? De dar passos e dizer: Senhor, eu não sei para onde eu vou ir, mas eu estou pegando minhas coisas e eu estou largando tudo porque eu vou te seguir. Eu vou fazer o teu propósito, eu vou fazer o teu id. Se o Senhor me escolheu, eu vou me colocar no lugar de ser um profeta sobre essa geração. Deus, ele é um Deus de promessas. Eu tenho certeza que você já ouviu aqui que Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E Deus, ele tem uma promessa sobre a sua vida. O que muitas vezes a gente demora para entender é que a promessa de Deus não é sobre você. Deus deseja sim te abençoar. Deus deseja sim fazer muitas coisas na sua vida mudar. Mas acredite, a promessa maior de Deus sobre a sua vida é que você seja impactado e através de você, toda uma geração após você colha desses frutos. Porque começa de você e depois vai para os seus filhos, vai para os seus netos. E é igual a canção que estava cantando, que a bênção se derrame. E eu esqueci. Até 1000 gerações. Então o Senhor, ele trabalha por promessas na nossa vida para
1000 gerações. Você tem noção disso? A gente não vai estar aqui. Meu irmão Abraão não está aqui para saber o quanto de frutos ele colheu através de dizer sim, de corresponder à promessa. Mas a gente está aqui para dizer, Deus foi fiel para cumprir a promessa, meu amado. E é assim, através do sim que a gente dá o nosso propósito, através do sim que a gente se disponibiliza a dar, sabe? De parar de ficar, meu Deus, mas será que o Senhor vai me levar aonde? Vai fazer o quê? Meu irmão, você não precisa entender. Você só precisa fazer e ir. O resto, Deus vai se responsabilizar por você. Deus vai dando a direção de acordo com que você vai caminhando, entendeu? E muitas vezes a nossa geração é tão paralisada, porque eu tenho certeza que se hoje eu viesse com a palavra, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado, está todo mundo aqui em dúvida. Se eu perguntar para você aqui qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, não sei. Aí eu estou todo dia orando, eu quero saber qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Vai ganhar vidas para Jesus, vai fazer aquilo que Deus já está impactando e gerando dentro de você, sabe? Seja ousado. Gente, eu estou falando disso aqui hoje, mas há um tempo atrás eu era uma pessoa que eu ficava fazendo um monte de perguntas para o Senhor. Tanto que quando o Senhor me falou assim, filha, eu não respondo a perguntas, eu correspondo a respostas. Porque assim, Deus é um Deus que Ele quer fazer em nós, através de nós. Mas Ele não te obriga a isso. Se Abraão não tivesse naquele dia saído da casa dele, da parentela dele, ele teria vivido uma vida totalmente paralisada. Ninguém nem saberia quem era Abraão. Ninguém saberia, sabe? E muitas vezes a gente fica anos e anos paralisado na fé, sabe? Estagnado, porque a gente sempre olha para o nosso passado, a gente sempre acha se vê como incapaz, a gente sempre terceiriza. E, meu amado, você precisa entender para aquilo que você foi chamado. Você não precisa esperar você chegar lá, quando você estiver velho, eu quero adorar o Senhor. Meu irmão, entrega a tua juventude, toda a tua força, sabe? Para quando você chegar velho, você ainda está com o espírito vivo para fazer ainda mais para o Senhor, para você contar para outras gerações tudo aquilo que você viveu. Sabe, gente, eu não fico feliz quando eu fico ouvindo que as pessoas falando assim, nossa, na minha geração era assim. Gente, eu fico super triste. Porque eu quero falar, a minha geração está vendo coisas extraordinárias. E você tem que ser a pessoa que está apta a isso, com o coração queimando por isso. Sabe? Igual, não sei se vocês estão percebendo, mas a gente está vivendo tantas transições assim, não no evangelho, porque o evangelho é imutável, mas na forma que o culto acontece, tudo está mudando, sabe? E as movimentações, muitas vezes, elas acabam mudando, mas a gente tem uma direção, a gente tem uma promessa. E teve uma célula que eu fiquei a célula todinha. Senhor, por que o Senhor não faz como se eu fazia antes, sabe? O que está acontecendo? Pergunta assim, aleatório na minha cabeça. E eu fiquei a célula todinha, perguntando, até que Deus me falou assim, por que você não muda isso que você está falando para mim? Por que você não me pergunta de que maneira eu desejo manifestar a minha glória nessa geração? Aí sim eu entendi, porque as movimentações foram mudando, mas Deus quer de alguma forma manifestar algo novo através das nossas vidas. E nós precisamos estar aptos e ligados na direção, para quando o Senhor falar vai, você vai. E assim, sem medo, sabe, gente? Para mim hoje estar aqui, gente, é um desafio muito grande. Lá em casa, às vezes, todo mundo senta na mesa só para falar isso de mim. Porque eu sou uma pessoa... eu melhorei muito, mas eu era uma pessoa extremamente tímida, sabe? E era muito difícil eu falar. Eu lembro que no meu primeiro encontro com Deus, aí o pastor Jean chegou e falou assim para mim, você é caladinha assim, Bruna, mas eu sei que existe algo precioso dentro de você. Eu, Senhor, vai ser nos bastidores que o Senhor vai me usar. Aleluia, eu vou abraçar todo mundo. E esse era o meu plano, sabe? Eu falava, não, Senhor, me deixa sentada mesmo, sabe? Tá tão bom, sabe? Você fica aqui, né, curtindo a vibe do culto e tudo mais. Só que Deus não queria isso pra mim, entende? Deus queria que hoje eu estivesse aqui falando pra vocês. E te falando que é possível, sim, você vencer os seus medos, as suas inseguranças. Que é possível, sim, você ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. E quando Deus te falar pra você ir, não tenha medo, sabe? Teve palavra minha que um dia eu rachei de rir. A pastora falou assim, no começo você foi imprensando, foi engatando o carro, igual vai ligando o carro, vai esquentando, mas depois foi. E foi assim, gente, tipo assim, foi no começo, foi muito difícil, eu gaguejava horrores. Hoje eu falava assim, não me deixa gaguejar, para o povo entender o que eu estou falando. Sério. Mas eu decidi dizer sim para o Senhor. Porque eu acredito na promessa que Deus tem sobre a minha vida, sabe? E hoje eu decidi ser uma referência sobre a minha geração,
sabe? Eu quero dizer para os meus filhos, e os meus filhos dizer para os meus netos, e lá na Bíblia está o Deus de Bruna, o Deus de fulano, o Deus de ciclano, e assim 1000 gerações, sabe? Eu quero que nasça uma geração diferente, sabe? Eu quero que a partir da Igreja Novo Tempo saiam jovens dispostos a fazer a obra do Senhor. Meu amado, o meu propósito aqui não é fazer você vir para a rede, para você sentir arrepio, para você vir ver a atração do universo aí que está cantando. Meu amado, se chegar esse tempo, a gente vai viver, a gente vai pular, a gente vai gritar. Mas o meu propósito, o que Deus me deu a direção, e que você esteja no barco para seguir essa direção, é que a gente está aqui para adorar o Senhor. A gente está aqui para renunciar. A gente está aqui para falar do evangelho de arrependimento. A gente está aqui para viver uma verdade que é imutável, sabe? Porque os padrões humanos vão mudando o tempo todo, mas os padrões de Deus não. Eu lembro que... Logo no início, quando eu e o João assumi a liderança, né, da Rede Jovens, eu fui orar ao Senhor. Eu fui igual o Jeremias: Senhor, mas eu não sei falar. Senhor, eu sou gaga. Literalmente. Eu falei pro Senhor, e o Senhor falou: é tu mesmo. Eu falei: tá bom, mas qual é a direção do Senhor? E o Senhor me pegou e me falou: olha, Bruna, você vai passar para eles tudo que eu te falar. E eu escrevi. Gente, eu tenho tudo escrito. Todas as direções que Deus me deu a respeito da rede. E durante o primeiro ano, gente, sério, a Sara tá de prova, o João tava de prova. Às vezes a gente tentava. Deus me falou assim: não tem atração. É um ano assim, ó, no joelho. Eu falei: tá bom, Senhor. Só que na hora a gente fala assim, falando aleluia. Depois a gente vai ver a prova. E aí a gente começou a fazer. E tinha rede que a gente vinha sábado bem cedo. Hoje a gente vai decorar a igreja. A gente vai fazer um negócio assim... bem legal. A gente vinha bem cedo. Gente, não dava certo. No final a gente ia orar mesmo, porque a gente tentava. Sara, não dá não, Deus não quer, então acabou. Então a gente pegava, a gente vinha cedo mesmo e voltava para casa. Mas a gente tinha uma direção, sabe? E hoje você está aqui porque nós obedecemos uma direção. E você está aqui, eu creio, entendendo que você faz parte dessa geração. É por isso que tem essa blusa aqui. Foi a primeira blusa. Eu acho que ninguém entendeu. Eu sou parte dessa geração, ninguém estava entendendo, mas existia um propósito. Hoje eu vou te falar qual é esse propósito. Você faz parte dessa geração profética, amém? Você faz parte disso, sabe? Tem muita pessoa que acredita que não é desse tempo. Levanta a mão aí que é novo, que não era do início, assim. Tem muita gente mesmo. Tô brincando. Mas você faz parte disso. Se você está aqui é porque Deus deseja desenvolver o teu propósito, o teu chamado. Ele quer, sabe, te fazer alavancar. E é igual o João falou, esse ano é o ano do esticamento. E ou tu vai ser esticado e vai voar, ou tu vai ser esticado e vai torar. Um dos dois. Um dos dois, meu irmão. Não tem. Porque a gente precisa estar pronto, gente, sabe? Não é mais tempo da gente ficar literalmente de mimimi. A gente tem que ouvir as pessoas falando assim: nossa geração é do miojo. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que repreender isso. A gente não é isso, meu amado. A gente está aqui para anunciar a salvação do Senhor, porque Jesus está voltando. E você percebe que a gente está fazendo parte da geração que está vendo tudo o que está escrito na Bíblia acontecer. Tudo, absolutamente tudo. Então você é privilegiado, meu amado. Mas você é privilegiado para você fazer a vontade de Deus, sabe? Então, assim, se levanta. A gente, na primeira rede, o tema foi voz profética. E se levantar como uma voz profética é literalmente você declarar aquilo que os teus olhos não estão vendo. Então, assim, eu declaro em nome de Jesus que a gente vai romper. Eu declaro em nome de Jesus que você vai entender que você tem uma promessa, um chamado, um propósito. E você não vai esperar isso cair na sua cabeça de paraquedas. Você vai se levantar e falar: Senhor, tá difícil, mas eu aceito. Eu me comprometo, eu confio, eu caminho e eu vou na tua direção. Mesmo que eu chegue numa terra, como Abraão chegou, ele chegou na terra que não tinha nada, mas existia uma palavra. Você tem uma palavra, meu amado. Você é filho e você foi feito para gerar pessoas que vão adorar o nome do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Eu falei que era mocotó hoje, eu falei, entendeu? Eu falei pro João, a palavra vai ser mocotó, ele é. Eu falei, jovem Nutella, entendeu? Quem aqui gosta de mocotó, gente? Levanta. Amém, amém.
Mas é um novo tempo sobre a nossa geração, gente. Eu acredito muito naquilo que Deus está derramando sobre cada um de vocês. E assim, o meu anseio de verdade é ver que vocês também compreendam isso. E daqui a um ano eu ver você falando, olha, a partir disso eu decidi ser uma promessa que vai ser gerada onde quer que eu for, sabe? Quando eu entendi, gente, que quando eu dizia sim para o Senhor, eu não estava falando sim por mim, sabe? Não era algo por mim, porque se fosse por mim, tudo bem se eu desistisse, era só por mim. Mas se eu tivesse desistido, olha o tanto de pessoas que Deus me fez encontrar que não conheceriam o amor do Senhor, que não conheceriam, que não saberiam que é possível sim servir ao Senhor. Então, não despreze, é igual diz na palavra, não despreze o dom que há em ti, não despreze o amor que Deus depositou dentro do teu coração, sabe? Às vezes é difícil a gente olhar pra gente e a gente acreditar, sabe? Literalmente, porque às vezes parece loucura, né? Igual Deus falar pra mim, não, usar o pastor para falar, não, tem algo precioso dentro de ti. Eu, Senhor, uma gaga, Senhor, vou chegar. Entende? É porque não fazia sentido. E se me falasse isso, naquele dia, se o pastor tivesse me falado disso hoje, eu ia falar, pastor, está viajando. Mas o Senhor não viaja, gente. Entendeu? Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas. E a gente tem que caminhar ligado nessa promessa, nessa direção. Estar sensível a essa direção ao ponto de nada do mundo nos contaminar, nada no mundo tirar o nosso foco da palavra. Gente, como eu entrei na igreja muito, muito cedo, eu lembro que todo congresso, eu acompanhei o congresso, acompanhei a época do banco, vocês estão muito de boa, porque entendeu? Era da época do banco. E eu lembro que todo congresso de jovens, gente, era assim, uma apelação para o jovem não desviar. Era uma apelação assim terrível. E hoje em dia você vê que tem sido um tempo novo. Os jovens têm vindo para a igreja e tudo legal. Mas falta alguma coisa ainda, gente. A gente precisa ser jovens que não estejam somente na igreja. A gente precisa ser jovens que tenham identidade, que tenham, sabe, certeza, convicção do Deus que você serve, entendeu? Que vem, que pensa no irmão que está do teu lado, que precisa ouvir da palavra. Que vem porque entende que tem uma promessa, que não fica vindo, eu vou lá ver de qual que é a rede. Gente, ver de qual que é a rede não, meu amado. Venha adorar, pelo amor de Deus. Venha se entregar às promessas de Deus sobre a sua vida, sabe? A gente tem que mudar a nossa mentalidade, entende? Porque a gente precisa ter realmente uma identidade, porque senão qualquer coisa a gente está só pulando. A geração do oba-oba, a gente não tem geração do oba-oba aqui não, né? Pelo amor de Deus. Aqui você tem um propósito, entendeu? Você não vem aqui para pular, para se arrupiar, para... Sabe, não é isso. Se acontecer isso, gente, amém, é a manifestação da glória de Deus. Mas se não acontecer, você sai daqui entendendo. Eu vou sair porque, sabe? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Tem coisas que eu não falo, assim, nem pro João, porque eu falo, se eu falar, ele vai achar que eu sou doida. Mas, gente, a gente tem que ter uma placa de procurado no inferno, porque todo dia a gente tem que acordar dizendo, olha, hoje eu vou salvar almas para Jesus. Todo dia eu falo pro meu cachorro, hoje a gente vai salvar vidas para Jesus. Eu todo dia estou falando para isso, eu declaro, hoje a gente vai... Gente, não é que tá dando certo, tá aparecendo gente de todo canto. Eu, Senhor, a gente tem que, sabe, fazer o Satanás ficar endemoniado de raiva quando vê a gente acordando e fala, bicha velha que vai ganhar Jesus. Mas, gente, para Jesus ir, a gente tem que ser assim, gente. Sabe? Mas tem dias que eu falo, Senhor, eu acho que tem um data show me procurando no inferno, porque não tá fácil não. Mas, gente, a gente tem que realmente se entregar para Jesus, sabe? Não ser aquela juventude mole, que, sabe, não pode falar nada. Hoje em dia, nem os pais podem bater e tirar nós com a palavra do Senhor, tão humilde. Gente... Por favor, vamos amadurecer, vamos querer crescer em Deus, sabe? O Senhor corrige a quem ama. Não tem como você querer vir para a igreja para você também querer viver as coisas do seu jeito, da sua forma. Meu irmão, você quer promessa? Você quer alcançar gerações? Então seja diferente, porque ser igual já tem gente demais sendo. A gente foi chamado para ser sal da terra, luz do mundo. Sabe? E às vezes a gente, não, mas eu vou ficar aqui com ele e ele vai ver a diferença em mim, eu calado, eu fazendo as mesmas coisas que ele. Não, gente, a gente tem que ser diferente ao ponto de onde a gente chegar, o povo já sabe até que a gente é evangélico. Onde eu chego, o povo fala, nossa, tu é evangélica, né? Eu amei, eu sou. Por quê? Porque onde eu vou, eu procuro ter uma postura de que eu sou filha do Senhor. Entende? E a gente tem que ter essa postura. Porque nem tudo que cabe para quem está lá fora, cabe para quem tem promessa. Se você está gerando um propósito, você tem que entrar aqui sabendo, irmão. Entendeu? É mocotó de novo.
Tem que entrar aqui sabendo, meu irmão. Você tem que ter uma conduta, uma postura, um caráter. Não é porque você é jovem que tem que ser bagunçado, não. Vamos ser um jovem conhecido de caráter. Gente, olha para Timóteo. Eu fico olhando e falo, gente... E tem uma parte muito interessante, né? Que fala muito sobre geração. Que fala que a avó dele e a mãe dele carregavam o Espírito Santo. Eu vou mandar no grupo, depois vocês leem. Espero que vocês leiam. E fala isso, ou seja, Timóteo já tinha 2 mulheres de referencial dentro da casa dele, que Paulo falava, eu confio plenamente. Então, que nós sejamos pessoas de referência, para a pessoa não chegar e falar assim, nossa, irmã, lá da Igreja Novo Tempo. Não, conhece aquele jovem lá da Igreja Novo Tempo, vai para lá também, que Deus está transformando a vida dele. Tem que ter referência, gente. A gente tem que passar referência aonde quer que a gente vá, porque a gente tem uma promessa. Você crê nisso? Amém? Eu quero que você saia aqui literalmente entendendo isso, que você tem um propósito, que você tem uma promessa, que você não entrou nessa igreja por acaso, você está fazendo parte de uma geração profética, você faz parte disso, sabe? E eu quero ver caras de pessoas, sabe, entendendo esse propósito. Gente, geração profética, meu amado. Você já tem que sair gritando, entendeu? Sair tacando fogo em tudo, porque a gente vai ganhar almas para Jesus nessa água linda. Eu estou impactada com isso dentro do meu coração, gente. Impactada. Sabe, a gente tem que ter esse coração. Né? Minha irmã, ela tem esse coração, eu admiro muito ela. Eu aprendi com ela, inclusive, esse coração de queimar por vida, sabe? Da gente querer, onde quer que a gente passe, a gente querer alcançar alguém. A gente tem que ser essa pessoa. Às vezes ela faz umas orações meio doidas, tipo, Senhor, eu quero sentir dores de parto por pessoas. Mas, gente, a gente precisa ser jovens e inconformados. A gente não pode ver todo mundo assim, nossa, meu amigo lá morreu, assim, não conheceu Jesus. Gente, a gente não pode achar isso normal, comum. Sabe, a gente tem que ser pessoas que queiram impactar pessoas. E, meu irmão, você não precisa de cargo para isso, entendeu? Você não precisa estar aparecendo para isso. Você é uma geração de voluntários, sabe? Voluntários que fazem não para aparecer, entende? Você faz porque você quer honrar o Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida. Você faz porque você entende que um dia você também não merecia, mas a graça te alcançou. Então você quer que o seu irmão prove disso também. Então que a gente tenha essa sede no nosso coração, de se levantar como uma voz profética e trazer para essa geração aquilo que não existe mais. Travou não. A gente precisa trazer isso à existência nos nossos dias, sabe? Esses dias eu estava ouvindo alguns hinos antigos, eu ouvi um testemunho, né, que falava bem assim, que enquanto o irmão quando era jovem, ele ouvia aquela canção e ele ia buscar o Senhor de madrugada através daquela canção. E ele vivia coisas extraordinárias com Deus. E um dia ele contou isso para o filho dele, e ele acordou, e o filho dele estava vivenciando aquilo. Eu falei, Jesus, que impactante. Então, meu amado, eu estou te falando de algo hoje, porque eu quero que você volte para casa, sendo essa pessoa. Eu faço parte dessa geração. Conta comigo, Jesus. Conta comigo para o que o Senhor quer que eu faça. Conta comigo para cumprir a tua promessa sobre a minha vida, entendeu? Porque muitas vezes a gente chega e fala, nossa, mas nunca nada muda na minha vida. Será que Deus não tem algo sobre a minha vida? E a gente fica nesse ciclo, sabe? De se vitimizando, gente. Para com isso. Você já conhece a palavra, aleluia. Você já sabe quem você é, já aceitou Jesus. Se não aceitou, você vai aceitar hoje, amém? Porque a gente tem que andar por uma direção, sabe? O nosso destino é o céu. Você está caminhando para lá? Então que você ande em propósito disso, em direção a isso, com pessoas que te ajudem a caminhar com esse propósito. Seja um jovem diferente, um jovem de referência, que onde quer que eu encontre você, eu falo, ó, jovem lá da igreja, aleluia. Não, Senhor amado, misericórdia, eu acredito em você. Eu acredito muito em você. Eu acredito naquilo que Deus vai gerar através de você. Então que você se disponha a isso, sabe? A gente sabe que muitas vezes realmente não é fácil, mas muitas vezes não é fácil porque nós nos colocamos mais na posição de dar desculpas do que realmente vivenciar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Ou muitas vezes a gente acha que as promessas do Senhor são voltadas aos nossos propósitos egoístas, de, sei lá, passar na faculdade, de ter o carro dos sonhos, de ter isso. Mamãe, isso aí vai correr atrás de você, mas primeiro seja um homem e uma mulher comprometido com a obra. Seja um homem ou uma mulher comprometido com o que a palavra te diz. Seja um homem ou uma mulher comprometido com as promessas de Deus sobre a sua vida. Seja isso, porque é disso que você precisa, sabe? O resto, Deus vai te dando abundantemente. Mas primeiro, meu irmão, você pode ter... Minha mãe sempre me falava isso. Bruna, você pode ser o que você quiser. Você pode ser médica, doutora, advogada. Mas o maior prazer da minha vida vai ser te ver servindo a Jesus.
E é isso que a gente tem que declarar, sabe? A gente pode ter muitas coisas, mas a gente nunca será pleno em alguma coisa se antes a gente não for pleno naquilo que Deus direcionou para a sua vida. Senão você vai estar vivendo um propósito que nem é teu. Aí chega lá na frente, está o testemunho do irmão. Passei 5 anos na faculdade, chegou na hora, Deus disse não. Deus disse não na hora, gente. Deus sempre estava dizendo não, mas você quis seguir o seu plano. Sabe, Deus tem um plano sobre a sua vida. Não tenha medo de dizer sim para as promessas de Deus. Vai te custar, vai ter um preço, porque também não adianta você querer as promessas de Deus para você ser o abençoado, o conhecido, o que vai viajar de avião. Não é só isso não, irmão. Às vezes você vai andar de pé mesmo e tá tudo bem. Mas que você tenha esse coração disposto, sabe? Quando a gente tem um coração disposto a alcançar aquilo que ninguém enxerga, mas que o Senhor está preocupado, eu sempre tenho feito essa oração e faça também, irmão. Vai pegando o que eu estou falando para você repetir. Vamos ser referência hoje. Sabe? Eu sempre falo para o Senhor, Senhor, que o Senhor me mova literalmente para a tua vontade, para a tua direção, para a tua promessa. É isso que a gente precisa, gente. É só isso. Amém? Vocês estão muito calados, assustados. Mocotó, gente. Amém? Eu acho que é isso. Para encerrar, eu quero ler em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A gente não é daqui, tá, irmão? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Gente, vai recebendo a revelação de Deus, porque se isso não gerar algo no teu coração hoje, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para a caridade fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados. Amém? Você está sendo gerado de novo aqui. Não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé e já levantasse entendendo que você faz parte disso. Você faz parte dessa geração, sabe? Eu não sei se você entende a revelação que tem por trás dessa palavra, mas você, quando conhece a Cristo, você foi gerado de novo. E tem algo através de ti que vai ser gerado em outras pessoas, através de Jesus sobre a tua vida. Então, que você seja totalmente disponível a isso. Amém? Quantas pessoas estão disponíveis a isso?